O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: "Este aqui também estava com ele." Mas Pedro negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Tu também és um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sou." Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: "Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sei o que estás dizendo." Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam seu rosto e lhe diziam: "Profetiza quem foi que te bateu." E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a missa votiva em honra da Sagrada Face. Essa missa foi instituída por Pio XII em 1958 e João 23 deu um indulto para que se celebrasse com maior dignidade, com maior solenidade aqui no Brasil, porque talvez nesses dias de carnaval o Brasil seja a nação que mais ofende a Deus. Então é uma ocasião de nós fazermos reparação, de nós repararmos pelos pecados cometidos neste tempo em que as pessoas se sentem liberadas para pecar. Nós ouvimos na primeira leitura da missa de domingo, Deus dizendo: "Eu não dei liberação a ninguém para pecar, eu não liberei ninguém para pecar." Mas as pessoas se sentem livres, isto é, durante o tempo do carnaval, as 3 concupiscências, elas são vividas com altivez. A concupiscência da carne, as pessoas se embriagam, as pessoas caem em excessos, elas vão para o carnaval exatamente para fazer essas coisas. A concupiscência dos olhos, tudo aquilo que é visto de uma maneira promíscua. As pessoas que se vestem de uma maneira indecente, que dançam de maneira indecente, as músicas são indecentes e elas vão para pecar. Com certeza, não há um tempo em que tudo isso se junte de uma maneira tão forte. E a soberba da vida, isto é, ninguém está nem aí para a vontade de Deus, para os mandamentos de Deus, se isso é pecado ou não. É carnaval e eu vou curtir. E
o quanto isso tem se agravado cada vez mais, com toda, de além de se viver o pecado, de se viver de uma maneira blasfematória contra Deus. Isto é, pessoas que querem mesmo ofender a Deus com aquilo, e que o digam até mesmo as exaltações ao diabo que são feitas. E a perseguição aos cristãos, quando se desmerece, quando se faz chacota com os símbolos religiosos dos cristãos. No carnaval isso se faz muito. Então, quer dizer, é um período de grande desrespeito, de muitos pecados, em que nós somos chamados a fazer reparação. E que ninguém aqui diga: ah, padre, não precisa. Uma pessoa que diz que reparação não é necessária, é uma pessoa que deixou de amar. Isto é, ela não se importa, que se eu quero bem a uma pessoa, se eu amo uma pessoa, e uma outra lhe ofende, eu imediatamente vou consolar aquela pessoa amada. De alguma maneira, com o meu afeto, com as minhas atitudes, eu vou reparar aquele mal que lhe foi feito. Ora, se isso é válido para uma pessoa humana, muito mais a pessoa divina. Os pecados cometidos contra Deus. Mas, meus santos, nós não vamos reparar os pecados cometidos neste carnaval como se nós fôssemos santinhos, como se nós fôssemos os justos, e lá no mundo eles são os pecadores. Nós iremos fazer reparação, sabendo também que nós, infelizmente, cometemos pecados e ofendemos nosso Senhor. A liturgia da palavra de hoje, se vocês prestaram bem atenção, é uma liturgia própria da Semana Santa. A primeira leitura é um cântico do servo sofredor, em que aquele servo misterioso, que é figura de Cristo, diz aqui: eu apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Jesus viveu isso para nos salvar dos nossos pecados. Então nós devemos olhar para um crucifixo, olhar, se você tiver em casa, uma imagem da Sagrada Face, ou olhar para Jesus impresso no seu coração. Você é templo de Jesus, Jesus habita no seu coração, e você suplicar misericórdia. Misericórdia pelos pecados cometidos por mim e pelo mundo inteiro. Tende misericórdia de mim e do mundo inteiro, porque eu cometi pecados, eu peco, e o mundo inteiro também peca. Tenha misericórdia de nós. E aí, é claro, você vai lutar, pelo amor de Deus, para não ofender nosso Senhor, mas vai ao mesmo tempo reparar pelos pecados que já foram cometidos, mas que você pode fazer esse desagravo com um coração de quem ama, de quem sente pelo mal que foi feito por você e pelos outros. Nossa Senhora, lá em Fátima, disse: muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Nós sentimos muito quando as pessoas nos ofendem. Muito. Isto é, quem aqui já foi ofendido por um amigo, guarda às vezes a lembrança daquela ofensa. O marido que é ofendido pela esposa, e a esposa que é ofendida pelo marido, guardam a lembrança daquela ofensa, daquela palavra dura que lhe foi dito. Isso é muito triste quando se faz. Mas é triste,
é mais triste quando você se lembra da infidelidade daquela pessoa a você, mas você não se recorda da sua infidelidade a Deus. Isto é, você tem muito amor próprio, de modo que você fica remoendo de alguma maneira aquela ofensa, aquela traição, aquela infidelidade, aquela ingratidão que lhe foi cometida. Mas você se recorda da ofensa, da ingratidão, da infidelidade que você cometeu contra Deus? Ah, padre, eu já confessei. Ok, muito bem, graças a Deus, fez muito bem, é isso mesmo, se confesse. Mas você pode reparar, fazer reparação, porque o seu coração é um coração doente. E ele pode, infelizmente, novamente, cometer aqueles mesmos pecados. No evangelho de hoje, que é um evangelho, é um relato da paixão, vocês veem que nós vemos este duplo aspecto. Diz aqui, Jesus Cristo, ele predisse, ele previu que Pedro iria negá-lo. Pedro fez aquela bravata, disse que nunca, jamais, ainda que ele precise morrer, ele não vai negar nosso Senhor. Muito bem. Diz então que quando Pedro é questionado, ele logo diz, eu nem o conheço, não sei quem ele é. E diz, então, quando ele negou Jesus, pela terceira vez, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Meus irmãos, o olhar de nosso Senhor não foi um olhar de acusação, de condenação, de raiva. É assim que nós olhamos uns para os outros quando somos ofendidos. O Senhor olhou para ele com compaixão e misericórdia, como que dissesse, o que fizeste, Pedro? Eu te concedi a graça. Eu te disse anteriormente que isso ia acontecer. O que fizeste? E diz aqui que Pedro se lembrou daquela palavra que lhe tinha sido dita e chorou amargamente. É uma graça, meus santos. E é uma graça que às vezes as pessoas passam a vida inteira sem nunca experimentar. Uma contrição perfeita, um arrependimento verdadeiro pelos pecados cometidos. Peça a nosso Senhor. Hoje, se você tem em casa um crucifixo, beije-lhe a face. Diga, Jesus, tenha misericórdia de mim e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu tão pecador, eu tão pecadora, Senhor. Coloca no meu coração um arrependimento profundo, um arrependimento verdadeiro, para que eu possa reparar os pecados do passado. Porque, como eu falava aqui, o Evangelho apresenta essa dupla realidade, isto é, tem os pecados dos guardas, daqueles que não eram amigos de nosso Senhor. Então diz aqui que os guardas caçoavam de Jesus, espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam, profetiza quem foi que te bateu. E o insultavam de muitos outros modos. Sim, esses são os pecados dos de fora, que nós estamos aqui refletindo sobre o carnaval. Mas teve o pecado também de Pedro e dos outros apóstolos que deram no pé, que são os amigos, que são os seus companheiros. Então nós fazemos reparação não apenas por aqueles que cometem os pecados de olhos abertos, estão pecando e querendo pecar, mas também fazemos reparação pelos nossos pecados, que somos os amigos de Deus, que temos fé, que somos batizados, mas que com a nossa indiferença, com a nossa frieza, ofendemos o coração de nosso Senhor. Que com a nossa desconfiança, imagine, meus santos, nós que somos cristãos, que somos católicos, às vezes
acalentamos no coração desconfiança do amor de Deus, desconfiança de se vale a pena mesmo fazer a vontade de Deus com todo o zelo, com toda a radicalidade, e o quanto isso ofende nosso Senhor, quando nós desconfiamos dEle. Que o mundo ofenda a Deus é terrível, que o mundo zombe de Jesus e faça chacota com Ele é terrível, mas que nós, cristãos, católicos, zombemos de Deus com uma vida em que nós deixamos de lado os seus mandamentos, isso é muito mais terrível ainda. Infelizmente está assim, de cristãos católicos que vão nutrindo no seu coração, guardando no seu coração pecados e não luta contra eles. Isto é, os anticoncepcionais, as coisas indecentes que são assistidas na televisão, no celular, no computador, as infidelidades conjugais, as mentiras e as desonestidades. E nós poderíamos aqui trazer tantos outros pecados em que são também cometidos por aqueles que dizem crer em nosso Senhor. Quando nós, de alguma maneira, damos um assentimento àquelas frases de que o que importa mesmo é ter alguma religião, existe no coração de muitos cristãos, de muitos católicos, que acham que não há nenhum mal, nenhum problema isso dizer e assim viver. Então precisamos fazer reparação. Pense vocês que estão aqui na missa, que vieram cedo, chegaram aqui antes das 6 da manhã, nos pecados que você já cometeu, nos pecados que você levou outras pessoas a cometerem também, nos seus namoros desregrados de antigamente, nos conselhos errados que você um dia deu a alguém, no contratestemunho, no escândalo que você pode ter causado com o seu pecado. É ocasião de fazer reparação. E se você, repito, diz, você ouve isso, mas o seu coração não se comove, o seu coração não se move a querer fazer reparação, peça amor a nosso Senhor. Diga: Senhor, eu te amo pouco, porque eu estou ouvindo tudo isso e eu não sinto um desejo sincero de fazer reparação. Eu acho até algo muito exagerado, que alguém que cometeu grandes pecados faça reparação. Tudo bem, mas que grandes pecados cometi? Isto é, quando você não consegue enxergar nem as ofensas que você cometeu contra nosso Senhor. Quem é casado aqui sabe muito bem como isso é doloroso. Quando o seu marido ou a sua esposa ofende você e acha que não fez nada demais. Quando o seu marido ou a sua esposa distrata você e acha que não fez nada demais. Pois bem, é você agora pensando nos pecados que cometeu e dizendo: mas nunca cometi nenhum pecado terrível. Né? Quem faz esquece. Quem ofende acha que não foi nada demais. Que tipo de filho e filha você foi? Você honrou o seu pai e a sua mãe para Deus? Na tábua dos 10 mandamentos, na tábua que se refere aos homens, é o primeiro. Na tábua que se refere a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Na tábua que se refere aos homens, honrar pai e mãe.
você foi um bom filho, uma boa filha. Não, Padre, eu dei muita tristeza aos meus pais. Não, eu fui muito agressivo já com os meus pais, já fui desobediente, já os desrespeitei. Faça a reparação, que você ofendeu o coração de Deus. Porque se a honra que você dedica aos seus pais, em última instância, é dedicada a Deus, a desonra dedicada aos pais é dedicada a Deus. Então você ofendeu o coração de Deus. Quando você ouve, e é uma imagem feia, você ouve que cuspiram na cara de Nosso Senhor, que bateram na cara de Nosso Senhor, que bateram-lhe com a cana na cabeça, afundando-lhe ainda mais os espinhos na sua testa. Nós ouvimos isso e sentimos repulsa, mas foram os nossos pecados. A dor física nem se compara ao ultraje espiritual que nós causamos a Nosso Senhor com os nossos pecados. Então peça a Nosso Senhor, nesta celebração: meu Deus, não para que eu surte e fique desequilibrado, mas para que eu chore os meus pecados, dá-me a consciência da gravidade dos meus erros. Dá-me misericórdia para que eu veja com compaixão os erros dos meus irmãos, e pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro eu esteja disposto a fazer reparação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.